poderá ter uma eventual volta, quem sabe, do Yuri para essa primeira partida? Como que você está muito próximo de assinar e se apresentar para treinar? Eu vou falar primeiro de uma coisa pessoal, da minha alegria de estar aqui. Eu tenho muita alegria de estar aqui. Falando do jogo e da disposição física dos jogadores, foi algo assim impressionante, porque a gente jogou na quinta noite, tinha todo mundo um receio de como é que poderia se comportar fisicamente. E eu vou repetir uma frase que eu falei uma vez de maneira espontânea, agora não é mais espontânea. O jogador não é só músculo e osso, mas ele também é músculo e osso. Não é só parte biológica. O futebol é um fenômeno que a gente não consegue explicar só de maneira biológica. Se você pegar o Bruno Bidon hoje, ele terminou o jogo melhor do que ele começou fisicamente. A gente não sabe às vezes o que acontece no jogo, que o estado anímico, a pessoa começa a desempenhar melhor. Era pra ele ir caindo, tinha até uma previsão de eu fazer uma mudança logo depois do Ranieri nele, e ele foi melhorando e terminou correndo mais do que no primeiro tempo. E partindo para a tua segunda questão, eu acho que você mostra o tamanho do comprometimento dos jogadores. A diretoria está trabalhando para resolver essa situação. Existe uma previsão de ir pagando, acho que amanhã deve pagar alguma coisa. Mas eu quero ressaltar, aproveitar para ressaltar como os jogadores são comprometidos e como os jogadores estão criando conexão com a torcida. A torcida deu um show na quinta-feira e esses que vieram aqui deram um show hoje também. É muito importante essa conexão. A torcida do Corinthians, todo mundo sabe que ela é diferente, que ela empurra de maneira diferente e ela tem feito a diferença. E eu particularmente adoro estar aqui participando disso. E os jogadores estão cada vez mais imbuídos e empenhados em estabelecer essa conexão com o torcedor. E essa maneira deles se comportarem, mesmo com todos os problemas que existem hoje no Corinthians, que não são poucos, mostra o tamanho da fidelidade que os jogadores têm hoje em vestir a camisa do Corinthians. Diniz, aqui boa noite, Henrique Guilhote, Central do Timão. Diniz, após a partida, alguns torcedores gritaram quinta-feira é guerra, se referindo, claro, ao jogo da Libertadores da América na próxima quinta-feira diante do Rosário. Queria que você pudesse atualizar um pouquinho, então, a situação dos desfalques que o Corinthians pode ter para quinta-feira. Você teve agora divulgado pelo clube a questão do André, que foi uma lesão muscular grau 2, tem a questão ainda do Yuri Alberto também. Queria que você atualizasse se você poderá ter uma eventual volta, quem sabe, do Yuri para essa primeira partida. Como que você analisa isso, essa importância desses possíveis retornos, claro? O Yuri não está descartado, mas acho difícil o retorno do Yuri. O André está fora do jogo. Mas a gente hoje mostrou que tem time, que tem jogadores. A gente vai recuperando e resgatando jogadores. No caso do Pedro Raul, que acabou fazendo 2 gols nos últimos 2 jogos. E além de fazer os 2 gols, teve atuação muito importante. Jogou bem tecnicamente hoje, muito bem. Jogou bem na marcação, ajudou muito o time. E a gente espera que ele continue. Eu tenho uma crença muito positiva em relação ao Pedro Raul. É um jogador que teve bons momentos no futebol brasileiro. No Goiás ele foi espetacular em 22. Teve bem no Ceará no passado. E aqui parece que é um reinício, um recomeço para ele. Diniz, boa noite. Aqui mais uma vez, lá de Craque Neto. Você tem alguns desfalques bem importantes, além do ataque, né? O Memphis ainda não assinou, a gente não sabe a situação, talvez essa semana seja regularizado. Yuri Alberto com uma lesão na coxa de grau 2, o André também tá fora com uma lesão também de grau 2. Tem a situação do o Ranieri, que também se lesionou, a gente não sabe ainda qual a situação dele. Então os jogadores vêm de um desgaste para um jogo importante, que vai ser o jogo contra o Rosário. Como que você pensa em armar o time para esse jogo? E como passar para a torcida ficar confiante depois da eliminação para o Internacional, que o time vai conseguir dar uma resposta nesse jogo contra o Rosário? Obrigado. Eu acho que mais do que eu falar, a resposta em relação a isso foi o que os jogadores fizeram hoje. É muito difícil jogar aqui. Esse time tá 10 jogos sem perder, e o Corinthians, os últimos 5 jogos jogou aqui, perdeu 4. Então a resposta que o torcedor precisava era no jogo de hoje. A gente nunca sabe se vai ganhar o próximo jogo, se vai perder, se vai empatar. Mas em termos de resposta, de comportamento. E outra coisa, em relação à torcida, eu falo o torcedor mesmo, esse torcedor que acompanha, e de arquibancada, o que teve no estádio, ele já viu uma coisa muito positiva na quinta-feira, mesmo com a eliminação. Em circunstâncias naturais, o Corinthians tinha passado, no tempo normal, pelo que aconteceu no jogo. Mas a gente não tem o controle do resultado do jogo. A gente consegue controlar nosso empenho, dedicação
e a obediência que os jogadores tiveram. Então, eu acho que essa conexão, em relação à pergunta com a torcida, eu acho, como eu falei na primeira questão que eu respondi, essa conexão está sendo criada e o torcedor percebe. E sendo criada em condições não muito favoráveis. Os jogadores têm sido ótimos em relação àquilo que o torcedor corintiano mais gosta, que é empenho, dedicação, luta. Isso aí a gente teve hoje, teve na quinta-feira, acho que faltou um pouco em Porto Alegre, que isso é uma coisa que não pode faltar. Mas a maioria dos jogos que eu estou aqui, a imensa maioria, os jogadores se entregaram de corpo e alma para que o torcedor corintiano pudesse sorrir. Diniz aqui, Gustavo Forte, Identidade Corintiana. Eu queria que você falasse de um jogador que pode substituir o André e hoje substituiu o que foi o Alan, sobre a característica dele de diferente do André e se ele realmente é o nome para continuar no time titular, se hoje foi um teste, e se você puder atualizar a situação do Memphis, se você conversou com alguém e se vai contar com ele. Obrigado. O Memphis está muito próximo de assinar e se apresentar para treinar. Pode ser que seja amanhã, pode ser que seja terça, eu não posso sacramentar, mas tá. Praticamente o negócio está totalmente fechado. Em relação ao Alan, é um jogador que eu conheço muito bem. Eu ajudei a trazer o Alan da Alemanha, era um garoto ainda que tinha ido do Inter pro Liverpool, emprestado. Não conseguiu se adaptar totalmente na Europa e voltou, era um desconhecido. Ele teve um momento muito bom comigo no Fluminense. E ele é um jogador que tem grande capacidade técnica, física, que gosta de jogar e também tem um jeito de jogar que se encaixa muito naquilo que eu penso sobre futebol. E como pessoa também ele é ótimo. Trabalhador, extremamente dedicado. O futebol ele vai, às vezes, querendo rotular jogadores e vai desinformando os torcedores sobre o que é um jogador de verdade. Ele teve um momento que não conseguiu jogar no Flamengo, e aí os torcedores, rede social, essa coisa que acontece, que vai se alastrando, o efeito manada, que as pessoas acabam não raciocinando muito, e tem muito jogador que esse efeito acaba destruindo muito talento. Muito jogador, principalmente os jovens. O Alan é isso aí. Não é o que falaram, tentaram convencer o torcedor corintiano, que ele era um jogador que só tocava pro lado, coisas que eu fiquei sabendo que eu não acompanho. Ele é um jogador independente se ele vai jogar bem ou mal na quinta-feira. Se pegar a média de atuação comigo, que ele teve aqui comigo, ele tá muito bem. E nos treinamentos, mesma coisa. Então o Alan é um jogador, é uma das possibilidades. Não quer dizer que ele vai jogar titular ou não no próximo jogo, mas ele é uma das possibilidades e conto ele como um jogador titular como outros. O Jesse foi titular boa parte da minha estada aqui no Corinthians, que pode jogar, e Matheus Pereira também tá muito bem, o Carrillo sempre tem entrado, quando jogou titular, jogou bem também. Então a gente tem boas opções. Fernando, boa noite. Rafael, da ESPN. Até aproveitando essa sua resposta, e tem uma coisa interessante nos trabalhos que você faz, que é essa coisa de recuperar a autoestima de jogadores, né? Queria que você falasse do Pedro Raul, segundo gol dele no ano hoje, segunda partida consecutiva que ele marca. Como é que você tem conversado com ele? O que você tem sentido dele para ele ir recuperando confiança e sendo importante no momento que o Uri tá fora, né? O Pedro Raul, como eu disse um pouco antes, ele teve um momento brilhante no futebol brasileiro, foi 22. Um time que pontuou muito pouco, ele quase foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, só não foi porque o Cano estava em um dos anos que ele estava iluminado, 22 e 23 também, mas 22, então ficou muito próximo. Foi no finalzinho ali que decidiu que o Cano fosse o artilheiro do campeonato. Depois ele foi pro Vasco, ele não conseguiu no Vasco e nem no Corinthians essa volta, no futebol mexicano também acho que também não conseguiu emplacar. Mas é um jogador que o que ele fez em 22, ele não desaprendeu a jogar futebol. Então, esse resgate de estima, a gente sempre espera que aconteça. E eu gosto de contribuir com isso. Gosto mesmo. Fico muito feliz quando eu consigo. Obviamente que a gente não consegue com todo mundo. Mas essa sinalização positiva que ele está dando enche a gente de bastante alegria aqui dentro. É um jogador que é querido pelo grupo, é um jogador que trabalha desde que eu estou aqui. Eu não tenho uma queixa do Pedro Raul em relação ao comportamento no campo de trabalho. Sempre se dedicou e precisava de recuperar estímulo, confiança, para as coisas pudessem voltar a acontecer. E eu espero que esse seja só um começo daquilo que ele pode fazer pelo Corinthians. Diniz, aqui, boa noite, Bianca Molina, Canal Gold. Voltando ainda na questão do Memphis, virada a página da renovação de contrato dele, isso acontecendo nos próximos dias, o próximo tema, a próxima pauta vai ser quando o Memphis vai voltar aos gramados, né? O Memphis não treina, a seleção da Holanda foi eliminada no dia 30 de junho, então a gente tem aí quase 40 dias sem ele treinando com o grupo, ele não joga 90 minutos desde o dia 15 de março. Como tu pensas em
em fazer com que o Camisa 10 cumpra essas etapas sem gerar expectativas aceleradas no torcedor. Eventualmente, se ele assinasse, por exemplo, o contrato amanhã, ele estaria no grupo que viajaria para a Argentina? Como é que tu pensas isso? Obrigada. Não tem chance, né? A gente não sabe se ele vai poder ser regularizado no BID. Então eu não sei se vai ter tempo hábil na documentação para ele poder estrear na quinta-feira. Mas ele se manteve em treinamento, obviamente é diferente. Ele já teve uma ida ao clube, ele fez os testes dele, estão dentro da média. Ele está com percentual de gordura baixo, ele está com teste de força na média do grupo. Então o Memphis está apto à condição dele individual de contribuir. Nesse sentido. Agora eu não sei quando a gente for treinar, se ele não quero criar uma expectativa de que se ele vai jogar não, que eu não conversei com ele ainda do Memphis, pessoalmente, para saber como é que ele tá. Mas ele não vai chegar em condições ruins não. Ele tá com uma boa condição geral para reiniciar os trabalhos. Fernando, aqui de novo, desde que você chegou ao Corinthians, a sua equipe é que mais venceu na Série A. Nenhuma outra equipe obteve tantas vitórias. O pessoal das plataformas já fizeram agora essa estatística. Como que você recebe essa estatística? E se você pudesse fazer uma análise até agora aí da sua passagem pelo clube? Eu vou falar primeiro de uma coisa pessoal, da minha alegria de estar aqui. Eu tenho muita alegria de estar aqui no Corinthians. Estou feliz mesmo, muito feliz. E eu quero que essa felicidade se estenda por máximo de tempo possível. Que é muito bom poder ter voltado ao Corinthians. E aqui na minha região, na Zona Leste de São Paulo, consigo levar meu filho para a escola e fazer a coisa que eu mais gosto, que é dar treino. As duas coisas que eu mais gosto: dar treino, dirigir um time de futebol e estar com a minha família. Então eu estou extremamente feliz de estar aqui no Corinthians. E em relação a esse desempenho, eu atribuo muito a dedicação dos jogadores e a maneira como eles me receberam. A gente teve uma conexão muito forte desde o começo, desde o jogo da Platense. E obviamente que não é uma coisa linear, a gente não consegue ganhar todos os jogos jogar muito bem. Mas o jogo de hoje especificamente era um jogo muito importante, que mostra muita coisa sobre o trabalho que a gente tem feito juntos. Acho que ninguém esperava que a gente fosse correr tanto como a gente correu hoje. Sinceramente, foi uma das partidas que eu mais gostei, se não a que eu mais gostei desde que eu tô aqui. Não foi a mais brilhante tecnicamente, mas em termos de entrega, de dedicação, de superação, da dificuldade que era o jogo, de pegar um time que estava descansando entre aspas, se preparando durante 10 dias para nos enfrentar, cheio de confiança, de 10 jogos de vencibilidade. Eu acho que foi um jogo muito, muito emblemático, de maneira positiva na minha avaliação. E eu espero que esse momento, que a gente continue trabalhando muito forte, cada vez com mais profundidade, para poder ir resgatando jogadores e produzindo cada vez mais também e criando, como eu disse, cada vez mais conexão com o torcedor. Porque eu acho que quando a torcida do Corinthians ela abraça o time com muita força, o time responde, a chance disso correr de uma maneira muito bonita, ela é muito grande.